Amém, irmãos? Vamos nos pôr de pé? Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua presença, Te louvando, Te buscando, Te agradecendo. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pelas nossas finanças, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pelo nosso lar, pela nossa família. E principalmente, Senhor, por nos deixar estar na Tua casa. Muito obrigado, Senhor. E assim nós temos a oportunidade, nós temos a chance de ter a salvação. Enquanto muitos aí estão nos bares, com vícios, e não sabem o que estão perdendo, que é ter a Tua presença, é encontrar a verdadeira felicidade. E aqui estamos, Senhor, mesmo que em poucos, mas sabemos que assim nós Te agradamos, nós Te alegramos. Então, obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por estarmos aqui na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Senhor. Em nome de Jesus nós lhe agradecemos, ó Pai. Amém. Amém? Ô Luca, vamos estar louvando. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia no fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, Tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Tua bondade me seguirá, me seguirá.
Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com... Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a... Só está dando Felipe hoje aqui na igreja? Volta lá, não terminei. Assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos com o povo. Eu sou a... agora melhorou um pouquinho. E vocês são os... Quem está unido comigo e eu com ele. Esse dá muitos, porque sem mim vocês não podem fazer. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que? E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos e assim mostram que são meus. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. E eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A palavra nos diz que aquele que é unido com Deus, com Jesus, aquele que segue o caminho, nunca vai passar sim por problemas, mas sai vencedor. No final ele diz, eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. Aquele que tem Cristo tem a alegria completa. A gente vê muitas pessoas hoje com uma alegria falsa, posta nas redes sociais, ai, não sei o que festa, estou feliz aqui, mas e dentro do lar? Será que está com aquela alegria que está no exterior, né? Quantas pessoas a gente não conhece, até pessoalmente, posta vídeos, né? Festas, se divertindo e tá, ai que maravilha, mas a gente sabe que dentro do lar, tem muitos casais que até dormem separados, não tem paz dentro de casa, não tem paz no serviço, vive com problema de saúde, vive com problema com pessoas, porque não tem uma verdadeira união com Cristo. Vai na igreja, ora, mas no mundo ele se afasta de Cristo. Então nós temos que se apegar mais, não só dentro da igreja, mas principalmente aí fora, aonde que o inimigo tenta 24 horas nos tocar. Então, vamos pegar firme, vamos orar, vamos clamar, vamos pedir perdão diariamente, para que nós possamos ter esta alegria, esta paz, que é o que Jesus quer nos passar. Amém? Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé novamente? Ô Luca, deixa no jeito aqueles louvor.
Aleluia, Jesus. Pega quem trouxe seu dízimo e oferta e pega na mão direita. Então pega o celular na mão direita. Que faz o Pix ao celular, então pega o celular com a mão direita. Senhor, que o Senhor venha, ó Pai, está tocando em nossas vidas, que o Teu Espírito, Senhor, que o Espírito Santo venha e está falando conosco, pois nós somos falhos, erramos muito nessa vida, muitas vezes erramos até dentro da igreja. Senhor, eu venho lhe pedir aqui, ó Pai, aonde errarmos, no que errarmos, que o Senhor venha nos ajudar, nos consertar, ó Pai. Se falamos algo errado, venha nos corrigir, Senhor. Se olhamos, fazemos coisas erradas, Senhor, nos corrija, Senhor. Coloca teus anjos nos empurrando, nos desviando dos caminhos errados, Senhor. Pai, cada um que subir aqui neste altar para falar da tua palavra, que o Senhor venha fazer como o Senhor fez na semana passada. Eu tirei uma palavra, Senhor, coloquei lá no tablet, conforme eu queria. Mas o Senhor não me deixou nem tirar o tablet dentro do carro, Senhor. O Senhor mudou tudo, porque é o que o Senhor quer falar que devemos pregar aqui. Então, que o Senhor toque em cada pregador aqui, ó Pai. Cada pastor, ó Pai. Cada liderança aqui, Senhor. Cada irmãos que aqui vem, ó Pai. Para que tudo que formos orar, falar, pregar, profetizar, que venha de Ti e não da nossa carne, Senhor. Nos corrija, Senhor, porque nós não queremos pagar o preço por nossos erros. Nós não queremos ir para o inferno, mas queremos, Senhor, manter o nosso nome no livro da vida, ó Pai. Então que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, que o Senhor venha estar tocando na vida de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Unja cada pregador, ó Pai, unja pregadores de fora, a pastora Lídia que agora vai estar essa semana, daqui um dia o Robert novamente, Senhor, que o Senhor venha estar ungindo eles, Senhor. Não deixa falar nada da carne, mas que venha assim tudo do Teu Espírito, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Então aqui nós, ó Pai, a Tua igreja, Senhor, nós nos posicionamos diante de Ti, Senhor, para que o Senhor venha nos usar, ó Pai, para que venha usar cada um aqui com os dons que o Senhor já nos deu, ó Pai. Venha capacitar cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. E aqui, Senhor, segurando na mão direita, ó Pai, nós temos nossas ofertas, nossos dízimos, Senhor. Que ao entregarmos aqui, Senhor, que a Tua palavra venha se cumprir mais uma vez em nossas vidas, Senhor. Que nunca nos falte nada, Senhor. Que, ao contrário, venha fluir mais, venha nos abençoar mais, venha nos prosperar mais, Senhor. Em nome de Jesus, venha nos proteger do inimigo, ó Pai, do devorador, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, amém. Pode trazer, irmãos. Eu quero ser quebra minha vida.
Luiz. Irmãos, me deu um aperto aqui, tem uma falta de ar. Eu senti o que alguém aqui tem sentido esses dias. De vez em quando, tem uma pessoa aqui que tem um aperto, sabe, até uma fadiga, e vem uma dúvida. Se acontecer isso, o que eu faço? Para onde eu vou? Para onde eu peço socorro? Aí Deus manda falar assim, ó. Está acontecendo isso porque você está escutando outras pessoas de vez você escutar o teu pastor. Está acontecendo isso porque você está dando ouvidos ao inimigo e ao que não Deus tem para você. E toda vez que Deus fala é porque tem, irmãos. Toda vez que Deus me falou é porque tem alguém assim. Não sei quem, não sei o que é, o motivo que é. Mas a dor dessa pessoa passou para mim aqui na hora. Uma dor no peito, sabe aquela angústia que não sabe, bate de vez em quando, vem os pensamentos, talvez à noite. Veio assim, ó, se acontecer isso, para onde eu vou? O que eu faço? Para quem eu peço socorro? E Deus continuou falando que, porque você não escuta o que o teu pastor prega, porque você não escuta o que Deus tem te falado, mas tem dado ouvido a pessoas que o inimigo tem influenciado. Amém? Glória a Deus. Raquel. Aleluia, Jesus. Senhor, pode sentar, irmãos. Coloco aqui a tua serva, Senhor, na tua presença. Como já oramos aqui, ó Pai, não queremos que venha nada da nossa carne, mas tudo venha do teu Espírito, Senhor. Então que o Senhor venha descer, Senhor, sobre a vida dela uma unção aqui, Senhor. Que o Espírito Santo venha pegar ela nesta noite e falar conosco aquilo que o Senhor quer, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Quem que está lá? Davi? Faz favor, abre para nós no livro de Juízes, capítulo 16. Capítulo 16, o finalzinho do verso 20. Se puder abrir na Nova Almeida atualizada, é que eu vou ler aqui. Oi? Não está abrindo? Mas tudo bem. A palavra do Senhor diz assim, tudo baseado naquilo que o pastor Edmar falou. Juízes, capítulo 16, finalzinho do verso 20. A palavra do Senhor diz, mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia retirado dele. Vamos repetir todo mundo? Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Que tristeza perder a presença do Senhor. É o que o pastor Edmar estava ministrando. Se nós não permanecermos em Cristo, é o que acontece. Nós perdemos a presença do Senhor. Vamos nos colocar de pé, amados, diante dessa palavra? Porque quando o Senhor ministra, porque Ele quer nos corrigir, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos educar, Ele quer nos exortar. E a palavra do Senhor diz, quando ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Assim como Deus revelou para o pastor Edmar, se essa palavra é para você, não endureça o teu coração, porque ainda há uma chance. Há uma chance do Senhor te libertar,
há uma chance do Senhor te perdoar, há uma chance de você voltar. Não endureça o teu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui unidos como igreja tua. E a tua palavra ela é fiel, ela diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, que ali o Senhor se faz presente. E nós agradecemos pela tua presença, agradecemos pela tua palavra, Pai, porque a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, para que nós não andemos em trevas. E assim, meu Pai, em nome de Jesus, nós pedimos perdão pelo nosso pecado. Nos perdoe, Senhor, pelas vezes que nós ouvimos e ainda assim endurecemos o nosso coração. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Que seja uma noite de conserto, que seja uma noite de renovo, que seja uma noite de restauração para a glória do teu nome, porque nós sabemos que muito em breve Jesus vai voltar. E quem não tiver com a tua lamparina transbordando de azeite, vai ficar por aí. E nós precisamos permanecer firme. Precisamos estar atento àquilo que o Senhor tem nos ministrado e atento para obedecer em nome de Jesus. E assim também pelo poder que há no nome de Jesus, nós como igreja repreendemos toda a obra do diabo. Demônio maldito, pega tudo aquilo que é teu e bate em retirada em nome de Jesus. Você que tem endurecido o coração, arrebatado o entendimento das pessoas, espírito das trevas, pega tudo que é teu e suma do nosso meio em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que venha sobre a tua igreja um espírito de sabedoria e de pleno conhecimento da tua palavra, para que não sejamos enganados por qualquer vento de doutrina, mas que possamos estar permanecidos na tua palavra, guardando no coração, para que nós possamos estar esperando o Senhor sobre e vigilante, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Podei vos assentar. Então essa palavra, mas ele não sabia ainda que o Senhor havia se afastado dele. É interessante nós pensarmos, assim como o pastor Edmar leu ali no começo, Jesus falando para nós estarmos unidos com ele. E é interessante que se nós não permanecermos, se nós não estivermos atentos, é muito fácil a gente se desviar do caminho do Senhor. É muito fácil qualquer coisa nos tirar do caminho. Mas Jesus, ele fala para a gente permanecer nele. E interessante, na terça-feira lá no culto em Abatiá, o pastor falando acerca de nós não perdermos a presença do Senhor. De nós não perdermos a presença. E geralmente, se nós formos pensar, nós temos medo de tanta coisa. Tem medo de tanta coisa. Vamos colocar medo de perder dinheiro, medo de perder o emprego, medo de perder isso, medo de perder aquilo. E qual de nós que no nosso dia a dia nós ficamos morrendo de medo de perder a nossa salvação? Qual de nós no nosso dia que nós ficamos morrendo de medo de perder a presença de Deus? Esse deveria ser o maior temor do nosso coração. Perder a presença do Senhor. E se não vigiar, é a coisa mais fácil de acontecer. Ainda mais nos tempos que nós vivemos hoje. Tanta coisa para nos distrair, tanta coisa para nos tirar do caminho, tanta coisa para atrair a nossa atenção. Por isso que a palavra fala, Paulo escreveu. Interessante que ele nem fala assim, aquele que está de pé. Ele fala, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. E quando Jesus fala, vigia, seja sóbrio e vigilante, por quê? Porque ele mesmo falou que vai acontecer coisa para enganar até mesmo os escolhidos. Então nós precisamos estar atentos. Quando Deus estava passando a lei para Moisés, ele fala, cuidado, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. E quantas vezes nós perdemos tempo? Perdendo tempo com coisas que nos afasta da presença de Deus e que nos desconecta dessa presença que o pastor Edmar acabou de ler aqui no começo do culto. Essa passagem aqui,
Que coisa mais triste. Ele não sabia ainda que o Senhor já havia se afastado dele. Isso aqui ele está falando de Sansão. Sansão é um homem que a mãe de Sansão ela já era idosa e estéril. O anjo do Senhor apareceu para ela e falou que ela teria um filho. E esse filho seria um filho preparado para Deus. A partir do capítulo 13, ali, depois vocês leem completa a história, começa no capítulo 13, 14, 15, vai até o 16, contando a história de Sansão. O livro dos Juízes, é importante nós entendermos na história. Então, quando Deus tira o povo do Egito, é muito importante a gente ter essa linha do tempo na nossa mente, que fica mais fácil entender o texto. Então, quando Deus tira o povo do Egito, Deus levanta quem para tirar o povo? Um de cada vez para não tumultuar. Quem que Deus levantou? Moisés. Deus levanta Moisés como líder do povo. Fazer com o pastor. Gente, pelo amor de Deus, tem crente aí? Então Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. Moisés vai e conduz o povo. Moisés morre. Em seguida Deus coloca Josué como líder do povo. Eles entram na terra prometida. Josué já tinha seus 80 anos. Nós vamos ver que ele morre com 120. Após a morte de Josué, o povo fica sem liderança. E o povo começa a buscar a Deus, e ali, o período dos juízes, o que foi? Deus levantou homens para julgar Israel. Então, o que aconteceu? O povo entrou na terra e os inimigos continuavam invadindo. No tempo aqui de Sansão, nós vamos ver no capítulo 13, que fazia 40 anos que os filisteus estavam infernizando a vida do povo de Israel. 40 anos o povo não tinha paz. Lembra de Gideão? Gideão tinha que colher escondido. Porque se os inimigos vissem lá, roubava a colheita deles, eles ficavam sem comida. Então, eles foram 40 anos de opressão na mão dos filisteus. Então, Deus vai e fala com a mãe. Interessante que não menciona o nome dela, fala o nome do pai. A esposa de Manoá, ela já era idosa, é estéril. O anjo fala que ela teria um filho. E esse filho seria Nazireu de Deus. Lá no capítulo 6 do livro de Números, está falando o que é Nazireu. Nazireu era uma pessoa separada para Deus, consagrada ao Senhor. E ali fala como que essa pessoa tinha que viver. No caso do Nazireu, não podia passar navalha no cabelo, não podia tomar bebida alcoólica, não podia se aproximar de defunto, nem mesmo se fosse o pai, a mãe ou um parente, ele não podia tocar no defunto. Então tinha uma série de restrições para o Nazireu de Deus. E Sansão, ele nasce com esse propósito. A mãe dele, quando estava grávida, fez tudo certinho. Não tomou coisa alcoólica, não bebeu suco de uva. Tudo aquilo que falava lá em Números, de acordo com a lei, ela fez. E ele certamente ensinou Sansão ali nos caminhos certinho. Mas o que nós vamos ver que aconteceu com Sansão ao longo do caminho? Nós percebemos que ele foi brincando com o pecado. Sabe aquele negócio? O que tem? Sabe, Stephanie? Ai, mas o que tem? Ai, o que tem isso? O que tem aquilo? E assim foi Sansão. Deus, segundo a lei do Senhor, o povo dele não era para casar com um povo estrangeiro, Alfredo. Era para casar com somente o povo ali de Israel. E Sansão foi caçar encrenca lá no povo inimigo. Ele se apaixonou por uma mulher filisteia, por uma mulher que era dos inimigos dele. Aí o pai, mas Sansão, não tem nenhuma mulher aqui no meio do nosso povo. Olha, pai, é aquela. Se não for aquela, eu não quero nenhuma outra. E lá foi Sansão, casou com aquela mulher. E deu uma confusão, ele foi embora para a casa dele. Quando ele voltou, o sogro tinha dado a mulher para outro homem. Ele ficou nervoso, pegou 300 raposas, colocou fogo nas raposas, soltou a raposa no meio da plantação dos filisteus, acabou com a plantação do povo e só foi arrumando encrenca. E o povo cada vez mais com raiva de Sansão. E por causa do poder de Deus, da unção de Deus que estava nele, ele tinha uma força sobrenatural.
O povo não entendia de onde vinha aquela força de Sansão. Tudo que eles armavam para destruir Sansão, Sansão sobressaía. E Sansão só arrumando encrenca. Sabe aquele negócio, um abismo chama outro abismo? Era assim que Sansão ia fazendo. Depois, não contente com isso que ele fez, o sogro deu a mulher dele para outro, e depois ele desceu numa cidade e se apaixonou pela Dalila. Mulher estrangeira também. Não tinha ninguém na terra dele que servia. Foi atrás da Dalila, ele se apaixonou pela Dalila. E essa mulher, ele estava apaixonado por ela, e que os inimigos tentando descobrir qual era o segredo da força de Sansão. Porque tinha que saber o que era para destruir aquele homem. Certa vez ele estava na casa de uma prostituta, e os homens ficaram tudo na espreita, esperando Sansão. Porque naquela época, as cidades elas eram cercadas por muralhas, e as muralhas tinham os portões. Então, esse portão aqui deveria ter mais ou menos uns 10 metros de altura, e não sei quanto que pesava aquele portão. E os homens tudo lá escondidinhos, esperando para pegar Sansão. Quando Sansão sai, ele arranca aquele portão e sai com aquele... Ou seja, ele tira a proteção da cidade. E só procurando encrenca. Um abismo chamando... Ele brincando com o pecado. E de repente, essa Dalila, ele se apaixona por ela... E os homens deram dinheiro, descobre para nós qual é o segredo da força dele. E ela começou, ele é apaixonado por ela e coisa e tal. Ai, Sansão, se você me ama, conte-me qual é o segredo da tua força, Sansão. Imagino ela lá para ele, né? E ele foi enganando ela, inventou, faz isso com o meu cabelo que eu perca a minha força. Amarrou o cabelo do Sansão e de repente ele dormiu. E ela, Sansão, Sansão, os filisteus estão vindo. De repente ela arrebentou aquele negócio no cabelo dele, foi lá e destruiu os filisteus. Ai, Sansão, porque você não me ama, você não me conta o teu segredo e coisa e tal. E foi. E ele estava tão assim perdido que ele não percebeu que era a armadilha do diabo. Sabe aquele negócio quando o diabo vem? O que tem? Até esses dias tinha um negocinho no Facebook assim, a mocinha. Ai, quer saber de uma coisa? Eu não vou na igreja mais não. E o rapaz do lado dela. É verdade, não vai mesmo não. Ai, não quero saber, é muito chato. Tá na igreja, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o rapaz, é verdade, você tá certa. E ela, ai, sabe que eu gostei de você? Você é muito legal. Como que é teu nome? Meu nome é Lúcifer. É isso que o capeta quer, nos afastar da presença de Deus. E devagarzinho, sorrateiramente, Sansão foi caindo na conversa da Dalila e não percebendo que aquilo era uma armadilha. E toda vez ela, ai, Sansão, conte meu segredo, conte seu segredo e tal, tal, tal. Aí Sansão inventava uma história. Até chegou um dia, ai, não, você não me ama. Eu já estou cansada de ser enganada por você, você não conta a verdade. Aí ele foi e falou, a minha força está no meu cabelo. Se cortar, interessante que ele estava tão cego, que toda vez que ela falava, os filisteus apareciam. E ele não se deu conta, Alfredo. Ele não se deu conta. Toda vez que ela falava, os filisteus apareciam. E ele não se deu conta. Quando ele falou para ela o segredo do cabelo dele, enquanto ele dormiu, ela foi e cortou as tranças do cabelo dele. De repente ela falou, os filisteus estão vindo, os filisteus estão vindo. E ele levantou e ele pensou, mais uma vez eu vou destruí-los. Mas aí ele não sabia que a presença de Deus não estava mais com ele. Ou seja, ele foi pecando, foi pecando, foi pecando. Como tem uma hora que Deus, chega. Porque às vezes a gente pensa, ai, Deus é amor, Deus é misericordioso. Realmente, Deus é amor, Deus é misericordioso. Só que vamos dizer, a paciência de Deus tem limite. Porque Deus vai falando, vai falando, vai falando, a pessoa não quer saber. E nós temos vários casos assim na Bíblia. O profeta Eli mesmo, sacerdote na casa de Deus. Foi acontecendo tanta coisa errada naquela casa, as pessoas reclamando do filho dele, reclamando das coisas, ele não foi dando importância. Deus usou Samuel para chamar a atenção dele, ele não deu ouvido. De repente, foi-se a glória de Deus à casa de Eli, a família inteira morreu, perderam a presença de Deus. Tem também a história do rei Saul.
Rei Saul foi pecando, pecando, pecando. De repente Deus fala para Samuel: não adianta orar mais por Saul. Não quero saber mais, a minha mão não é mais com ele. Então nós temos que vigiar. Se nós não vigiarmos, a presença de Deus vai-se embora e a gente nem percebe. Porque quando a gente recebe o Espírito Santo, é aquela coisa gostosa, a gente sente aquele arrepio, a gente sapateia, a gente rodopia e faz mil coisas, porque é gostoso. Mas Sansão, quando a presença vai, a gente nem sente. Porque a pessoa está tão envolvida no pecado, que para ela, não, o que tem, é normal. Tanto é que a presença se foi e ele nem tinha percebido. E quando ela fala, os filisteus estão vindo, e ele levantou, achando que ele ainda estava com a força, os filisteus chegaram, prenderam ele, furou os 2 olhos dele, e ele foi levado pelos filisteus, foi colocado à vergonha, foi exposto, tipo assim, lá o homem valente, o homem forte. Foi colocado à vergonha, perdeu a força, perdeu a presença, perdeu a unção. E o que ele, ainda Deus foi misericordioso com ele. Ele clamou ao Senhor, pediu a Deus, ele estava tendo uma festa para o Deus dos filisteus, o Deus Dagon, lá no templo. Aquele templo enorme. Bem dizer, o reino todo estava ali naquela festa. E ele clamou a Deus, falou: ai, Senhor, devolve para que eu possa, pelo menos mais uma vez, devolve a tua unção. E ele pediu para a mulher levar ele bem na coluna assim. E ali naquela coluna, Deus teve misericórdia, devolveu a força para ele, derrubou a coluna, o templo desabou, e a Bíblia vai falar aqui no capítulo 16 que morreu mais gente na morte de Sansão do que durante a vida dele. E olha que ele matou gente. Um dia ele pegou uma queixada de um boi e matou 1000 homens com aquela queixada e só arrumando confusão. Então, para a gente ver que Satanás ele é muito sorrateiro. A gente acha que tem, e abismo chamando abismo. Quando a gente vê, a presença de Deus já foi. Você já viu, não querendo julgar, mas quantas pessoas que a gente vê? A pessoa está lá perdida no mundo, fazendo o que bem quer, como diz, bebendo da número 1 a 51. Não, Deus é comigo, olha, a presença de Deus, nossa, tudo que eu peço, Deus me dá, Deus é comigo. Então a pessoa está cega. E Jesus ali, ele é bem claro. Para nós permanecermos nele. Permanecer em Cristo. Senão a gente perde a presença, perde a unção. Quando vê, não tem mais jeito. Então, por isso que a palavra, Jesus fala várias vezes ali em Mateus, em Marcos capítulo 13, vigia, vigia, vigia. Então a gente tem que vigiar, porque Satanás ele é muito sorrateiro. Ele quer, ai, o que tem? Mas o que tem, gente? Nada a ver, nada a ver. Eu falo que essa frase foi criada lá no meio dos demônios, porque tem tudo a ver, sim. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. Por exemplo, Sansão, ele morreu por quê? Por causa das decisões que ele foi tomando. Se nós tomamos decisões que agradam a Deus, consequentemente, nós seremos abençoados. Se nós tomamos decisão que desagrada a Deus, automaticamente, Deuteronômio 28, as maldições vêm sobre a nossa vida. Então, para nós vermos que vida com Deus é muito sério. Jesus nos ama, Jesus ele quer nos salvar. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo, mas o homem tem que querer. Como eu sempre falo de João capítulo 14, Jesus falando: não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar para vocês um lugar. Então Jesus, ele foi preparar um lugar. Agora, ocupar esse lugar já é uma outra história. O lugar está lá. Ocupar esse lugar vai depender de nós agora, do nosso posicionamento com Cristo. Então, a nossa vida com Deus é muito séria. Quando nós nos convertemos em 98, então, pessoas estudando Bíblia, lendo Bíblia, aprendendo, e a gente falava da palavra. Hoje parece que as pessoas não querem saber de estudar a Bíblia, de aprender, de conhecer da palavra de Deus, porque a palavra de Deus contém vida eterna.
Nós só não seremos enganados se nós estivermos alicerçados no verdadeiro, que é a palavra. Por isso nós temos que conhecer a palavra de Deus, para a gente não ser enganado, para a gente não ser levado por qualquer vento de doutrina. E veja bem, Sansão, ele nasceu com um propósito. Ele será nazireu de Deus. Veja que privilégio. Que privilégio, Felipe. Ele nasceu com o propósito de Deus, Stephanie. Nasceu para servir a Deus. E no meio do caminho ele foi se perdendo. Só fazendo o que não podia fazer. Só fazendo o que não podia fazer. Então, se a gente não vigiar, se nós não estivermos conectados aqui no nosso 6G com o reino de Deus, a gente vai se perdendo. Ainda mais hoje em dia está muito fácil a gente se perder. Quantas coisas, quantos ensinos enganosos que tem na internet. Esses dias mesmo eu fiquei assim de boca aberta com aquele rapaz falando, gente, Apocalipse não existe. Isso aí já aconteceu, é uma mentira. Falei, sangue de Jesus tem poder. Como que é mentira se tudo que está ali não aconteceu ainda? Então ele falando, aquilo já aconteceu e não sei o quê. Então se nós não conhecermos, nós somos facilmente enganados. A gente tem que estar alicerçado na palavra, buscar conhecer. Tanto é que, para Josué, Deus falou, medita no livro da lei dia e noite, para o teu bem. Tem um salmo que fala, bem-aventurado aquele que medita na lei. Para Timóteo, Paulo falou, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Então eu sempre falo, se tivesse um vestibular para entrar no céu, vamos ser bonzinho, média 60. Vamos chorar, vamos dar risada para não chorar, né? Média 60, você acha que você passaria? Quantos versículos bíblicos você sabe de cabeça? Porque a gente tem que guardar no coração. O salmista Davi fala, a tua palavra escondi no meu coração, escondi para não pecar contra ti. Então nós temos que guardar a palavra do Senhor no coração, porque é muito fácil desviar. É muito mais, como diz a expressão, é muito mais suave viver de qualquer jeito, né, Stephanie? Do que a gente estar ali abrindo mão, deixando de fazer o que gosta para fazer a vontade de Deus. Então a gente tem que vigiar, porque olha que tristeza para Sansão. Quando ele foi perceber, era tarde demais. E ainda assim Deus foi misericordioso com ele. Quando nós vemos lá no capítulo 11... da carta aos Hebreus, onde fala dos heróis da fé, Sansão está lá, nessa galeria. Então, o sinal que ele teve a misericórdia de Deus, ele ainda foi salvo. Ele orou, clamou a Deus, se arrependeu, pediu a misericórdia de Deus e ele foi salvo. Então, meus amados, assim como o pastor estava ministrando lá na terça-feira, vamos vigiar para a gente não perder a presença do Senhor. E a única forma de nós não perdermos essa presença é estar o tempo todo vigiando. Assim como o pastor Edmar leu ali no começo, João, Jesus fala, vocês ser um comigo, permanecer em mim. Se vocês permanecerem em mim, a minha palavra em vocês. Então é a palavra do Senhor permanecer. Aqui em Deuteronômio 28 ele fala, se vocês obedecer e ter cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito, essas bênçãos virão sobre vocês e alcançarão. Então nós temos promessa de Deus para obediência. Lá no Apocalipse capítulo 3, verso 10, quando Jesus está falando com as igrejas, qual que é a promessa dele? Assim como você guardou a palavra da minha lei, eu também te guardarei da hora. E no verso 5 ele fala que de modo algum ele apagará o nome do livro da lei. Ou seja, se o crente não permanecer, corre o risco do nome ser apagado. Ah, mas pode isso? Pode. Jesus que falou. Lembra daquele grupinho lá em Mateus 7? Mas Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Senhor, nós não fizemos isso. Jesus olha para a cara daquele povo, não conheço vocês. E conhecer relacionamento. Pessoas que... Porque quem que expulsa demônio é qualquer um? Quem que cura o enfermo é qualquer um? Não é qualquer crente. Pessoa que, quando foi perceber, a presença de Deus não estava mais.
Porque lá em Romanos fala que os dons são irrevogáveis. Deus dá e Deus não toma. Mas aí a pessoa ser salva já é uma outra história. Então é permanecer e vigiar. Vigiar para que quando a gente vê não ser tarde demais. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Misericórdia. Misericórdia. Ainda ele teve chance, que ele orou, clamou, Deus perdoou e ele está lá na galeria dos heróis da fé. Mas nós sabemos que Jesus muito em breve vai voltar. Jesus muito em breve vai voltar para buscar uma igreja que tem azeite. E para a gente ter azeite, nós temos que vigiar para não perder a presença. Buscar o Senhor todo dia, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Não somos perfeitos, infelizmente. Jesus fala, vocês são maus. Mas aquele que confessar o pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar o pecado. O que nós temos que reconhecer é, cada dia mais eu preciso da presença de Deus. Cada dia mais eu tenho que me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Para que a presença do Senhor não venha se afastar. Nós temos que tomar muito cuidado para achar que a gente não é... Eu sou bom demais, eu sou o cara. É desses que o diabo gosta. Que não precisa de mais nada. Todo dia nós estarmos ali nos colocando diante da presença do Senhor. Nós vemos lá no Salmo 51, quando Davi está fazendo aquela oração, porque ali é uma oração, ele falando do pecado dele com Betseba. A gente vai ver que o maior medo de Davi era perder a presença de Deus. Perder o Espírito Santo. Davi tinha dinheiro, Davi tinha trono, Davi tinha reino, Davi tinha coroa, Davi tinha soldado. Mas o maior medo dele é, Senhor, não retire de mim a tua presença. Acho que é o Salmo 51, 11, vamos ver lá. Não retire de mim a tua presença. Então, a maior preocupação dele era ficar sem a presença de Deus. 51, 11. Não me lance fora da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Em momento algum, nos Salmos de Davi, nós vamos ver ele preocupado com o reino, preocupado com o trono, preocupado com riqueza. A preocupação dele era a presença de Deus. Então, a nossa maior preocupação no nosso dia é a presença de Deus. Terça-feira eu estava comentando daquele episódio que eu perdi a minha bênção com a menina do hospital. Ontem quase que acontece a mesma coisa. Falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu estava numa loja, a menina enrolando, ela querendo me enfiar um negócio que eu não queria. E eu falei, menina, eu não quero. Ai, mas não sei o que. Eu não quero. Falei, olha, passa esse negócio aqui, senão eu vou embora, eu não levo mais nada. Aí eu voltei e falei, você me perdoa que você não sabe de nada. Ai, sangue de Jesus tem poder. Está vendo como que é muito... A gente tem que estar vigiando. Senão, né, já que eu ia olhar para a cara do estrupício, ia brigar com ela. Falei, menina, você me perdoe, porque eu estava com a vendedora. Daí eu fui no caixa. A menina, ai, não sei o quê. Falei, minha menina, eu quero pagar a vista, eu não quero marcar. Ah, mas, olha, se você não passar isso aqui, eu vou embora, eu vou deixar tudo. Ah, é que eu não sei. Você me perdoe, você não tem nada disso, você não sabe de nada. Mas olha, eu falei, 40 minutos aqui por causa do negócio. Falei, Jesus amado, quem que a gente tem que me converter, Senhor? Então, tá vendo, se a gente não tiver sensível ao Espírito Santo, aí no que a gente faz vergonha, a crente lá brigando no caixa, olha que bonito. Né, Stephanie? Coisa mais linda, a crente brigando. Exato, querendo pagar a vista, ela queria que eu marcasse para ter desconto. Falei, menina, pelo amor de Deus, eu não gosto de comprar. Eu falei para você que era à vista. Não, mas é que a praça, eu não quero. Gente do céu, que coisa, parece que era o capeta que estava ali para me azucrinar, sabe? Aí eu falei, daí eu pedi desculpa para a menina do caixa, falei, você me desculpa, minha grosseria, você não tem nada com isso. Ai, não tem problema. Aí depois eu tive a misericórdia de Deus de ministrar a vida dela, ela me agradeceu muito, ai, glória a Deus, pelo menos eu fui embora com a minha barra limpa. Mas a gente tem que estar atento, em todo o tempo Satanás está ali querendo pegar a gente. Igual a Carmen com a história do ônibus lá, né? A Carmen já queria processar o motorista do ônibus.
porque deixou a amiga dela para trás. Então, amados, vocês veem que é muito fácil. E se a gente não estiver atento, que a gente tem que mudar esse temperamento nosso, mudar essa natureza nossa, a gente vai achando que é normal. Pisa em um aqui, pisa no outro ali, e vai sendo grosso, estúpido, sem educação, e vai achando que está tudo certo. A gente tem que reconhecer que é grosso, que é estúpido, que é sem educação, para deixar Jesus mudar essa natureza nossa. Ali para os Colossenses, no capítulo 3, Paulo fala: faça morrer toda a sua natureza humana. Então a gente tem que lutar contra essa natureza terrível nossa. Tem que matar. Como é que chama a mulher lá, Moreca? Matar a Mércia que está dentro de nós, em nome de Jesus. Essa Mércia tem que morrer. Então, para a gente ver que é muito fácil perder a presença de Deus. Basta a gente fazer aquilo que a gente quer. Basta fazer aquilo que a gente quer. Por isso nós temos que estar sensível à voz do Espírito Santo. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e dar ouvido, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. É promessa de Deus a obediência. É promessa de Deus a obediência. Ontem mesmo eu ouvi aquele cantor, Marcos Nascimento, falando. Ele falou: gente, olha, a minha prosperidade, eu louvo a Deus porque a minha vida inteira eu fui dizimista fiel. Tudo que eu fiz, eu fui dizimista fiel e Deus me abençoou muito por isso, porque é promessa de Deus. Eu abrirei a janela do céu sobre a tua vida. É promessa de Deus. Então nós temos que estar, não só por causa disso, mas lembrar que o mais importante de tudo é a nossa salvação. É a presença de Deus na nossa vida. Vigia, vigia, vigia. Vamos nos colocar de pé? Em nome de Jesus? É uma noite nós clamarmos ao Senhor, assim como Davi falou. Senhor, a oração dele aqui no Salmo 51. Não me lance fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Então, em nome de Jesus, vamos vir aqui à frente, como um ato de estar se colocando na presença de Deus, como um posicionamento de estar se rendendo ao Senhor, estar falando: Senhor, eu preciso de ti, e eu não quero ficar sem a tua presença. Eu preciso de ti, e eu não quero estar desatento. Eu não quero ser levado por qualquer coisa. Eu não quero deixar as circunstâncias me guiar. Mas eu quero ser dirigida pelo teu Santo Espírito. Eu quero ser movida pelo teu Santo Espírito. É um ato de nós estarmos rendendo ao Senhor, reconhecendo a nossa fraqueza e reconhecendo a nossa total dependência do Senhor. A nossa total dependência do Senhor. Porque o desejo de Deus é que nós tenhamos uma vida próspera, uma vida abençoada, que todo homem seja salvo, mas cada um tem que querer. Cada um tem que querer. Por isso, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, o Senhor está nos ministrando essa noite, na questão de viver em fidelidade, na questão de viver em obediência, de não estarmos desatentos. Então, esteja atento àquilo que o Espírito Santo está ministrando essa noite, em nome de Jesus. Os profetas têm alguma palavra? Edmar, Dorival, Carmen, Fran? Alguma palavra para completar? Se alguém tiver, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graça por essa palavra. Te damos graça porque assim como Paulo escreveu para Timóteo, toda a escritura inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a educação, para a correção da justiça, para que nós possamos prestar para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que nós venhamos ser, Deus, totalmente transformado pela Tua palavra. Que nós venhamos estar atentos, saber que Jesus pagou um alto preço naquela cruz, para que nós pudéssemos herdar o céu. Para que nós pudéssemos herdar a salvação. Porque se nós ficarmos brincando, Pai, de igreja, brincando de ser crente, o nosso fim pode ser igual ao de Sansão. Quando a gente for abrir o olho, a tua presença não está mais. Ô Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Mas que em todo tempo nós estejamos sóbrios e vigilantes.
Em todo o tempo nós estejamos sobre vigilante. Ser aquela igreja que aguarda a volta do Senhor. Ser aquela igreja que tem azeite de sobra na tua lamparina. Mas para isso nós temos que todos os dias estar lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Nós temos que estar lavando as nossas vestes para que não seja encontrada em nós nenhuma iniquidade, nenhuma raiz de amargura. Espírito Santo, lava o nosso coração nessa noite. Deixa-nos mais alvo do que a neve, para que nós possamos ter um coração sensível à voz do Senhor, para que nós possamos estar atento à voz do Senhor, dar ouvido e ter cuidado de fazer tudo aquilo que nós temos aprendido na palavra. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Deus, que o Teu Santo Espírito esteja nos ministrando, que nós precisamos mesmo, dia após dia, ter a nossa mente renovada. Nós precisamos, dia após dia, estar matando essa natureza humana, para que a natureza de Cristo seja gerada dentro de nós. E assim, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, clamamos a Tua graça, clamamos a Tua misericórdia, perdoa o nosso pecado, Pai, pelas vezes que nós esquecemos da Tua palavra e agimos na nossa carne, perdoa o nosso pecado às vezes que nós descemos da cruz. Senhor amado, gruda nós nessa cruz com super bonda, Senhor, para que nós não venhamos descer em nome de Jesus, mas que nós possamos permanecer firme, alicerçado na palavra, alicerçado como igreja gloriosa que o Senhor vem buscar, em nome de Jesus, para que assim quando o Senhor olhar para nós, o Senhor possa falar que nós somos os seus filhos a quem o Senhor tem prazer. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai, como igreja nós nos colocamos aqui diante de Ti, em nome de Jesus, e agradecemos, Pai, pelo Teu perdão, porque basta nós nos arrependermos que o Senhor nos perdoa. Por isso, em nome de Jesus, muito obrigada. Senhor, que essa palavra, Deus, esteja ruminando no nosso coração, para que dia após dia nós possamos estar sempre ali, lembrando, recordando e guardando no coração, para que nós não venhamos fazer a mesma coisa que Sansão fez, ficar brincando com o pecado. Mas que nós possamos estar sobre vigilante, sabendo que Jesus pode voltar a qualquer momento e nós não podemos ser pego de surpresa. É no nome de Jesus que nós oramos. É no nome de Jesus que, como igreja gloriosa, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença. Agradecemos por essa noite. Agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja, como povo Teu. Pela oportunidade de adorar o Teu nome, de buscar o Teu nome, de ler a Tua palavra, de meditar na Tua palavra. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. E assim também, Pai, nós pedimos, Senhor, da mesma forma que o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos leve em segurança. Guarda cada um debaixo das suas asas, livre e guarde de todo incidente em nome de Jesus, que possamos estar ali acampados debaixo do esconderijo do Altíssimo e que mal nenhum chegue até nós. E que a graça do Senhor e que a unção consoladora do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E glória a Teu nome, Senhor. Aleluia. Salva de palmas para o nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Dê um abraço no teu irmão. Cumprimenta, abençoa ele em nome de Jesus. E se alguém precisar de uma oração especial, a liderança está aqui para orar. Oi? Ah, sim. E amanhã à noite nós vamos ter o trabalho com a pastora Lígia, com os irmãos de Curitiba, a partir das 8 horas. No sábado, a partir das 14 horas. E à noite também. Amém?